Estou desde o início nesse caso, então a gente vem acompanhando as investigações. Então, eu acho que a gente tem muitas informações, tem muita coisa para chegar ainda nesse caso. Está longe de ter um fim, está longe de ter um desfecho, mas a gente tem muitas informações. Vamos lá compartilhar isso. Sim, só vamos começar aí dando uma contextualizada, né? A Vitória, menina ali de 17 anos, de Cajamar, desapareceu no dia 26 de fevereiro, foi encontrada dia 5 de março. Em qual momento que você entra nesse caso? Entro já na quinta-feira, no dia seguinte do desaparecimento dela. Certo. Ela desaparece na quarta-feira por volta de 22 horas que ela sai do trabalho. E aí, posteriormente, já na madrugada, a família começa as inserções disso nas redes sociais. E aí eu faço um contato com a família logo na quinta-feira, né? Eu mesmo fiz um contato com a família, né? A primeira pessoa com quem eu falei foi a Vanessa, que é a irmã da Vitória, que estava junto com a Karina, também uma outra irmã. E aí faço um contato com eles, coloco à disposição a estrutura do meu escritório para poder acompanhar nas investigações, né? Então, e aí, naquele momento, passo a acompanhar na quinta, depois na sexta, e aí seguimos até hoje. Certo. E qual foi a primeira impressão, assim, da família? Eles deram algum caminho para você do que eles achavam que pudesse ter acontecido? Porque inicialmente, quando foi para a mídia, esse caso que foi logo de cara, muito começou a ser falado, principalmente depois que ela foi encontrada, sobre um histórico que hoje nós sabemos que não é real da vida da Vitória, né? Até por ter, no início, o delegado ter falado de envolvimento do PCC, que hoje nós sabemos que não tem nada a ver. Absolutamente. Aí eu quero saber, assim, a visão da família, logo quando ela desapareceu, eles deram algum caminho do que poderia ter acontecido com ela, alguma coisa ou não? Eles ficaram completamente perdidos? Acho que no primeiro momento era um caso de desaparecimento que a família acreditava a todo momento. Seria que ela estaria na casa de alguma outra pessoa, embora ela não tivesse esse costume. A vida dela era sair de casa para trabalhar, do trabalho para casa. Então, mas mesmo assim, a família acreditava que ela estaria com alguém em algum lugar. Em todos os 7 dias de buscas por ela, eu não me lembro em nenhum momento que a família tenha declinado em relação a não ter esperanças de encontrar a Vitória com vida. A todo momento, eles sempre. Ela vai aparecer, daqui a pouco ela vai aparecer. Eu acho que amanhã ela aparece, daqui a pouco ela vai fazer uma ligação. Em nenhum momento a família perdeu a esperança de encontrar a Vitória com vida. Mas no primeiro momento foi um desaparecimento. A família age de uma forma supernatural, como todos agiriam. Começa a fazer o quê? Liga para as pessoas mais próximas, amigos, pessoas que a família tinha conhecimento de que ela tinha algum tipo de relacionamento, né? E começa a fazer esses contatos com essas pessoas, e aí já começa, nesse primeiro momento, já começa uma série de informações desencontradas, porque pessoas que no primeiro momento tiveram a oportunidade de contar a verdade, né? Olha, não vi, não sei, não falei, olha, vi, falei com ela tal dia, pessoas começaram a não dizer a verdade em relação a isso. Você está falando do Gustavo Vinícius. Falo especificamente dele, que ele recebe uma mensagem e não tinha motivo nenhum. Ele não era casado com ela, embora ele tivesse algum relacionamento com ela, ou teve algum relacionamento com ela. Eu acho que naquele momento, ter colocado ele como suspeito, num primeiro momento, ter inclusive feito o pedido de uma prisão temporária dele, eu acho que tudo isso foi muito plausível, foi tudo muito bem pontuado pela investigação, pelo delegado de polícia, porque naquele momento era a pessoa mais próxima, uma das pessoas, ou a última pessoa com quem ela teve contato, e essa pessoa fez a opção de contar uma mentira. Em relação ao que você falou sobre eu falei por diversas vezes isso e repito aqui para você, mesmo que fosse, ainda que ela tivesse qualquer tipo de envolvimento com qualquer pessoa que fosse. Exatamente. Nada justifica. Nada. Agora, eu posso te falar com muita propriedade, nesses anos todos que eu tenho como advogado criminalista, eu conheço o crime organizado de ponta a ponta. E eu conheço e sei do perfil de meninas e mulheres que estão envolvidas com o crime organizado. E uma menina com 17 anos, que sai de casa 13 horas,
2 horas de condução, de 2 horas com 2 conduções para ir até o shopping. Sai às 22 horas, mais 2 conduções para voltar para casa. Quando o pai não ia buscá-la no ponto, ela tinha que andar 980 metros. Esse não é o perfil de uma menina que está envolvida com o crime organizado. Não é o perfil. Foge completamente do contexto das meninas que estão envolvidas com o crime organizado. Então, esse histórico, faço questão isso porque eu acho que isso faz parte... a gente sabe que a internet fala demais, né? E a família sofre muito com isso, mas é um compromisso que eu tenho com a família de que todas as vezes que eu tiver a oportunidade de falar do histórico dessa menina, eu vou falar. Não é porque eu estou como advogado da família e estou defendendo os interesses da família, é que eu passei a conhecer a história dessa menina. Eu vi no celular do pai dela o contato que ela tinha com a família. Ela falava com o pai de manhã, de tarde, de noite. Pai, eu tô indo, tô voltando. Pai, olha, eu tô almoçando. Mandava foto do prato de comida dela. Então, eu faço questão em sair em defesa dela por uma questão moral mesmo, de não deixar... Embora, assim, é uma luta... É quase que uma guerra sem fim. Se lutar contra as pessoas que têm uma índole má na internet, de querer difamar. Então, assim, eu faço questão em sair em defesa dela, porque foge completamente do contexto de uma menina, de fato, que estaria envolvida com o crime organizado. Sim, ela era uma menina bastante esforçada, né? Eu ouvi até uma entrevista de um familiar dela, que acreditou que era da cunhada, falando que ela tinha vontade de trabalhar com necropsia, que ela trabalhava no shopping, não dava trabalho para a família. E assim, até fora da curva de uma menina de 17 anos, né? Posso te dar um exemplo? Pode. Eu tenho uma filha de 17 anos. A minha filha tem sonhos. Ela fala em ser veterinária, bióloga. Aí eu te digo, a minha filha hoje, ela não está trabalhando para construir esse sonho dela. Ela só tem esse sonho. Uhum. Ela ainda não tem um trabalho efetivo com salário para que ela comece. Ela ainda não tem. Agora a Vitória, além dela ter um sonho, ela estava fazendo por onde executar e ter. Né? Ela não tinha só um sonho, ela já estava executando, era uma luta. A região que ela mora é uma região muito afastada. Do grande centro de Cajamar para a região do Ponunduva são 30 minutos de carro. Nossa, é bem longe, né? 2 horas de condução. Então... era assim, não era só a questão dela ter um sonho de ser alguma coisa, ela já estava trabalhando para ser alguma coisa. Por isso que eu volto a falar. Que mulher, que menina que está envolvida com o crime organizado, com o PCC, com o Comando Vermelho, seja qual facção for, está saindo, enfrentando essa batalha do dia a dia? Não tá. É porque tem muita gente na internet que tenta justificar e às vezes colocando a culpa na vítima. E isso logo quando a Vitória foi encontrada, foi muito falado, até porque saiu da boca de um dos delegados, né, responsáveis por este caso, que seria um crime de envolvimento com o PCC por ela ter sido encontrada sem os seus cabelos, correto? Olha, Giovana, eu não tenho o menor problema em falar absolutamente nada em qual canal de comunicação for. Eu acho que se a autoridade policial, na pessoa do delegado de polícia, se ele não tivesse falado tanta bobagem, muito dissabor teria sido evitado. Muito. E eu digo isso sem o menor problema, não estou aqui criticando o trabalho da polícia, embora eu possa criticar, Claro. né? Não só como advogado, mas como cidadão. Eu falo sempre isso, doutor. Falo assim, se fizer um bom trabalho, eu vamos vou falar. elogiar. Exatamente. Se fizer um trabalho ruim, nós vamos falar também. A gente não tem que ficar defendendo cegamente a corporação. Perfeito. Agora, quando eu digo isso, e falei isso por algumas vezes, aí vem uma enxurrada de mensagem. Olha, não pode falar assim e tal. Não tem o menor problema em falar. Não tem o menor... Se não tivessem falado tantas bobagens, muita coisa teria sido evitada. Falar naquele momento sem qualquer tipo de investigação, sem qualquer indícios do crime organizado, talvez ela não teria
o nome dela não estaria sendo rechaçado na internet como uma menina que era do crime organizado, porque só estão falando porque o delegado de polícia, num determinado momento, disse: eu acho que tem envolvimento de uma facção criminosa. Pífia essa informação. E aí, depois de entrevista coletiva, né, até depois da confissão do rapaz, ele acha que ele é um psicopata porque ele fala pouco. Qual é a capacidade técnica que o delegado tem? E aí, quando eu falo especificamente do José Luiz do Carmo, que é o diretor do Demacro. Vem numa entrevista coletiva e diz: ele é um psicopata, ele fala pouco. Qual é a capacidade técnica que você tem de olhar para uma pessoa só porque essa pessoa fala pouco? Você dizer que essa pessoa é um psicopata. Então, eu acho que estava indo tudo muito tão bem nas buscas, trabalho maravilhoso da polícia, da Guarda Municipal, né, com equipes de buscas, cães farejadores, corpo de bombeiros, drones, até o momento em que o corpo foi encontrado. Dali foi só ladeira abaixo. Foi a